Glória a Jesus. Louvado seja o nome de Jesus. Louvado seja Deus. Glória a Jesus. Glória a Deus. Glória a Jesus. Santo, 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 santo é o teu nome, Jesus. Glória a Deus. Louvado seja o nome de Jesus. Queridos e amados irmãos, é com muita alegria que estamos de volta para trazer mais uma vez uma meditação na nossa lição da Escola Bíblica Dominical. Nesse trimestre, estudando os dois livros de 1º e 2º Samuel. Louvado seja Deus. Com o tema da nossa lição, o governo divino em mãos humanas, né? Louvado seja Deus. E na oportunidade do próximo domingo, dia 20, nós vamos estudar a lição 3, que tem por tema, o título da lição, a chamada profética de Samuel. Glória a Deus. Graças a Deus, meus queridos amados irmãos, por esta oportunidade que o Senhor Jesus, pela sua graça e misericórdia, tem nos concedido de estar aqui com os irmãos gravando mais um vídeo de meditação na nossa lição da Escola Bíblica Dominical. Louvado seja Deus, né? Para as pessoas não crentes que não têm o costume de frequentar a nossa escola bíblica, essa aqui é a nossa lição. Louvado seja Deus, né? Espero que tenha dado para ver direitinho. É a nossa lição da Escola Bíblica Dominical. Vem com 13 lições. E no próximo domingo estudaremos a lição de número 3. Vamos fazer a introdução da meditação da nossa lição, apresentando a lição 3, ou a aula 3, né? Nessa apresentação, nós vamos ler o título da lição, o texto áureo, a verdade prática. Vamos ler a leitura bíblica em classe. E em seguida, vamos também ler os objetivos que devem ser alcançados ou atingidos pelos professores. E vamos trazer também a síntese de cada tópico da lição, né? Nós não vamos ler toda a lição, pois preparamos aqui um material para a nossa meditação. Já lemos a lição, já lemos o livro da lição, e pela graça de Deus e com a ajuda do Espírito Santo, como diz o nosso pastor Oswaldo, nós queremos trazer uma meditação nessa lição, em nome de Jesus. Amados, nós ficamos assim muito alegres, pois essa lição ela tem trazido à luz, né, algumas dificuldades bíblicas, e os nossos professores e teólogos, né, eles estão fazendo observações importantes nessa lição, né, e eu espero que nas escolas dominicais estejam realmente acontecendo o que está acontecendo em nossa escola, porque isso é muito enriquecedor, isso nos deixa muito feliz, pois a escola bíblica dominical, irmãos, é uma escola arrojada, é uma escola que tem tradição no ensino, né, na doutrina teológica pentecostal, ou na doutrina da teologia pentecostal no Brasil, né? Muito bem, ficamos muito felizes com isso. Vamos, sem demora, apresentar a nossa lição 3, para 20 de outubro
de 2019, com o título da lição, A Chamada Profética de Samuel. O textuário da nossa lição encontra-se em 1 Samuel, capítulo 3 e o versículo 10, que está escrito assim: Então veio o Senhor e ali esteve, e chamou como das outras vezes, Samuel, Samuel. E disse Samuel: Fala, porque o teu servo ouve. Louvado seja o nome de Jesus, né? A nossa verdade prática está escrito assim, escreveu assim o nosso comentarista, pastor Osiel Gomes. Ele diz assim: a verdadeira chamada divina capacita o crente fiel a ser um porta-voz autêntico da palavra de Deus. Glória seja dado o nome de Jesus, né? A leitura bíblica em classe se encontra em 1 Samuel, capítulo 3, do versículo 1 a 10, são 10 versículos. Eu vou lendo e vou citando o número dos versículos, pois se algum irmão que estiver assistindo o vídeo, ou alguma pessoa não crente que estiver assistindo o vídeo e por acaso, por algum motivo, não esteja de posse da Bíblia ou da lição para acompanhar a leitura, então vai estar ciente onde estamos lendo, né? Primeiro livro de Samuel, capítulo 3, versículo de 1 a 10. O versículo 1 está escrito assim: E o jovem Samuel servia o Senhor perante Eli, e a palavra do Senhor era de muita valia naqueles dias. Não havia visão manifestas. Versículo 2: E sucedeu naquele dia que, estando Eli deitado no seu lugar, e seus olhos se começavam já a escurecer, que não podia ver. Versículo 3: E estando também Samuel já deitado, antes que a lâmpada de Deus se apagasse no templo do Senhor, em que estava a arca de Deus. Versículo 4: O Senhor chamou a Samuel e disse ele: Eis-me aqui. E correu, versículo 5, e correu a Eli e disse: Eis-me aqui, porque tu me chamaste? Mas ele disse: Não te chamei eu, torna a deitar-te. E foi e se deitou. Versículo 6: E o Senhor tornou a chamar outra vez a Samuel. Samuel se levantou e foi a Eli e disse: Eis-me aqui, porque tu me chamaste? Mas ele disse: Não te chamei eu, filho meu, torna a deitar-te. Porém Samuel ainda não conhecia o Senhor, e ainda não lhe tinha sido manifestado a palavra do Senhor. Versículo 8: O Senhor, pois, tornou a chamar a Samuel terceira vez, e ele se levantou e foi a Eli e disse: Eis-me aqui, porque tu me chamaste? Então entendeu Eli que o Senhor chamava o jovem. Glória seja dado o nome de Jesus, né? A nossa alma se alegra, né, irmão? O coração da gente fica uma brasa lendo essa leitura, né? Versículo 9: Pelo que Eli disse a Samuel: Vai-te deitar, e há de ser que, se te chamar, dirás: Fala, Senhor, porque o teu servo ouve. Então Samuel foi e se deitou no seu lugar. Versículo 10: Então veio o Senhor e ali esteve, e chamou como das outras vezes: Samuel, Samuel. E disse Samuel: Fala, porque o teu servo ouve. Glória seja dado o nome de Jesus. Está aqui, meus queridos irmãos e amados amigos não crentes que gostam de ouvir a palavra e de assistir a meditação, a aula, o ensino da palavra de Deus, a leitura bíblica em classe. Agora nós temos aqui os hinos da nossa harpa cristã sugeridos na lição, que é o 75,
o 122 e o 127. Louvado seja Deus. Nós temos, irmão, um objetivo geral nessa lição, para que nós, como professor, possamos alcançar esse objetivo, que é justamente conscientizar que todos, que Deus levanta profetas para a sua igreja. Devemos conscientizar na classe como um objetivo geral que Deus é quem levanta profeta para a sua igreja. Mas temos também, irmão, 3 objetivos específicos nessa lição, do qual não podemos fugir. Precisa cumprir esses objetivos. O primeiro, definir o profetismo em Israel. Aqui esse profetismo nós podemos entender como definir a ordem profética em Israel, né? Explicar o desenvolvimento do ministério de Samuel, é o segundo objetivo específico, né? Como foi que o ministério de Samuel ele desenvolveu, né? Ele evoluiu, né? Ele cresceu, ele chegou em um patamar espiritual bem elevado. Nós também, no último objetivo da lição, analisar o mistério profético na atualidade. Glória seja dado o nome de Jesus. Esses são, né, os objetivos da lição específica, né? Nós temos, trazendo agora para os irmãos, a síntese do tópico 1 da lição, que diz assim: profeta é o que fala em nome do Senhor. Com Samuel deu-se o início da prática de os profetas ungirem o rei. Isso é muito importante. No nosso esboço de meditação aqui, nós vamos falar sobre esse assunto, irmãos. A síntese do segundo tópico diz assim: Samuel cresceu, desenvolveu-se e aprendeu do ponto de vista do ministério profético com Eli. Então Eli, ele foi o tutor, ele foi o mestre de Samuel. Louvado seja Deus. A síntese do terceiro tópico da lição diz assim: o Senhor continua a falar à sua igreja, tanto por meio do dom de profecia, quanto pelo ministério profético. Isso é muito importante ressaltar, né, que o ministério profético ele está definido no Antigo e no Novo Testamento, né, e o dom de profecia, né, também. Muito bem. Fechando a apresentação da nossa lição com a terceira síntese, né, do tópico da nossa lição, nos voltamos agora para a nossa meditação na palavra, né? Apresentamos os objetivos da lição, né, bem como seus tópicos e síntese de cada tópico da lição, né? Graças a Deus. Nós queremos começar a meditação da nossa aula dando uma definição da palavra profeta no Antigo Testamento e no Novo Testamento, irmão. Essas definições são boas porque nós já lançamos assim a base, né, para dar continuidade ao ensino e à meditação da palavra, né? Muito bem. Antes de nós começarmos agora já no ensino propriamente dito, nós queremos fazer uma oração, pois, meus amados, não é possível desenvolver um trabalho do Senhor sem oração, sem depender de Deus, né? Não é possível. Então, eu convido a todos que estão assistindo, se quiserem orar conosco, orar, né? Pois nós vamos orar ao Senhor para começarmos a meditação na palavra de Deus. Pai Santo, Deus amado, Deus soberano, entronizado nos céus, entre querubins e serafins, soberano Deus, Pai de todo amor e bondade, em nome de Jesus Cristo, teu Filho amado, Senhor, entramos mais uma vez na tua presença em oração, para te apresentar, Senhor, este trabalho, que é o trabalho de meditação e ensino da tua palavra, Senhor. A escola bíblica dominical, Pai, que vai acontecer em todas as Assembleias de Deus no próximo domingo, dia 20, às 9 horas da manhã, os teus filhos, os teus servos, Senhor, se reunirão todos ali na tua presença
com a finalidade, Senhor, de ouvir a Tua palavra, de aprender de Ti, meu Pai. Senhor, fala aos corações de todos que chegarem nas escolas bíblicas, meu Pai. Usa cada professor, Senhor, como um instrumento de ensino, de orientação, de instrução. Louvado seja Deus da Tua palavra, Senhor. Fala no coração da criança, no coração do ancião, da jovem, do jovem, Senhor. Deus, em nome de Jesus, a Tua palavra, Senhor, ela é poderosa, meu Pai. Jesus, eu te peço, Senhor, que cura as enfermidades por meio do ensino da Tua santa e poderosa palavra, meu Pai. Expulsa os demônios, Senhor. Deus, resolva as causas impossíveis, meu Deus. Opera prodígios e maravilhas nas escolas bíblicas dominicais. Pai, salva as pessoas que não são crentes. Que haja, Senhor, um arrependimento, Senhor, ao ouvir a Tua palavra. Que os seus corações sejam compungidos, Senhor, e que o Teu Espírito Santo convença eles da justiça, do juízo, Senhor, e do pecado, porque eles precisam do Teu perdão e da Tua graça, e por esta razão, Senhor, principal, nós viemos para essas redes sociais, trazer o ensino da Tua palavra, Senhor, tão necessária nesses dias tão difíceis, meu Pai. Em dias, Senhor, em que alguém não se preocupa mais em ensinar a Tua palavra, a Tua doutrina, Senhor, o fundamento do ensino da Tua palavra, mas nós estamos aqui, Senhor. Todos os Teus servos, Senhor, que pegarem a sua Bíblia, pegarem a sua lição para meditar na Tua palavra, seja com eles, meu Pai. Abençoa os nossos pastores, abençoa nossos ministros do Evangelho, abençoa, Senhor, todos os Teus filhos, os nossos presbíteros, diáconos, Senhor, nossos auxiliares. Deus, abençoa nossas dirigentes de ciclo de oração, de consagração, abençoa nossas visitadoras, Senhor. Pai Santo, ajuda o Teu povo, Senhor, que ama a Tua palavra, Senhor, e que paga o preço, lendo, estudando e orando, meu Deus, para trazer, Senhor, algo novo, para trazer, Senhor, algo de Ti para os corações necessitados. Deus, em nome de Jesus, abençoe os superintendentes, todos os professores e professoras de todas as faixas etárias de ensino, desde, Senhor, a alfabetização, aos juniores, Senhor, aos jovens, aos adolescentes, às crianças. Deus, em nome de Jesus, cada professor sinta a alegria, a motivação do Teu Espírito Santo, aleluia, na meditação e no ensino da Tua palavra, Senhor. Este é o nosso pedido, crendo sem duvidar, no nome santo de Jesus, em nome de Jesus, amém. Graças a Deus, meus queridos e amados irmãos, e também as pessoas não crentes, que assiste às nossas meditações na lição. Nós queremos desde já fazer um convite, você que não é crente, que sente a necessidade de entregar a sua vida para Cristo, procure uma igreja mais próxima de sua casa, a Assembleia de Deus da Missão, e vá lá, leve sua família e vá servir a Deus. E você que é crente, mas que não quer ser, você que não é crente, mas você não quer ser crente agora, mas leve a sua família para a igreja, para ser educada nos caminhos do Senhor, para aprender os ensinos da santa e eterna palavra de Deus, porque a escola bíblica dominical é uma escola de fundamento espiritual e de fundamento pedagógico também. Louvado seja o nome de Jesus para sempre, né? Muito bem, meus amados, sem perder tempo, nós queremos começar definindo a palavra profeta, né, no Antigo Testamento, né? A palavra hebraica, né, que denota a palavra profeta, ela é Nabi. Segundo o comentarista que eu li, a pessoa deve estar escrito Nabi, mas nós devemos falar Navi, com VI, Navi, né, que vem da raiz verbal Nabá, lei-se Navá. Isso é uma coisa interessante, né?
E essas duas palavras juntas, elas significam anunciador. Por extensão, aquele que anuncia as mensagens de Deus, frequentemente recebidas por revelação ou discernimento intuitivo. É o termo usado por mais de 300 vezes no Antigo Testamento. Navi, existem várias referências, mas eu escolhi duas. Uma para Navi e outra para Navá. A referência para Navi, eu escolhi o Salmo 74 e o versículo 9, que diz assim: já não vemos os nossos sinais, já não há profeta, nem há entre nós alguém que saiba até quando isto durará, né? Então aqui está a palavra Navi, que quer dizer profeta, né? Muito bem. Temos em Jeremias, capítulo 1, versículo 5, a palavra Navá, né? E nós vemos aqui, né, que é o verbo, né? A ação de profetizar, a ação de ser enviado para profetizar, Navá. Em Jeremias, né, na sua chamada dramática, inclusive, né, enigmática essa chamada de Jeremias, né, no capítulo 1, versículo 5, né, antes que te formasse, no ventre te conheci, e antes que saísse da madre, te santifiquei, e as nações, né, te dei por profeta. Louvado seja o nome de Jesus. Jeremias não tinha nem consciência quando Deus o escolheu para ser um profeta. Que coisa tremenda os planos de Deus em nossa vida, né, meus amados? Louvado seja o nome de Jesus para sempre. Então, essa é a definição da palavra hebraica, né? E vamos para uma definição do grego, para o Novo Testamento, né? A palavra comumente, né, que se falava no grego koiné, aquele grego popular, né, era profetes. Essa palavra profetes, ela é escrita não com F, ela é escrita com PH, que tem um som de F no grego, profetes, né? Em Romanos 1 e 2, né? 1 e 2, nós lemos assim: o qual antes prometeu pelos seus profetas nas santas escrituras. Então esse termo profetes com PH, né, e acento agudo no é encontrado em Romanos 1 e 2. Também tem o substantivo profeteia, que é o ato, a ação de profetizar, ou seja, profecia, né? E agora vem justamente mais uma vez com PH, né? Profeteia, isso é profetes, né? E nós entendemos agora o substantivo, né? O substantivo, né? Profeteia, profecia, é usado por 19 vezes no Novo Testamento. Essa palavra profecia ou profeteia, nós encontramos ela em Mateus capítulo 13 e o versículo 14, que está escrito assim: e nele se cumpre a profecia de Isaías, né, que diz: ouvindo ouvireis, mas não compreendereis, vendo vereis, mas não percebereis, né, irmão? E ainda em Romanos 12, 6, de modo que tendo diferentes dons, segundo a graça que nos é dada, se é profecia, ou seja, o termo profeteia novamente, né? Seja ela segundo a medida da fé. Louvado seja Deus. Então estamos aqui concluindo a definição, né, dessa palavra, mas nós ainda temos alguma coisa para falar aqui aos irmãos, né? Essa palavra, ela ainda significa, essas palavras elas derivam do grego, né? Ela também deriva do grego. Pró, que significa antes, né? Em favor de, e feme, né? Feme, falar, ou seja, alguém que fala por outrem, e por extensão intérprete, especialmente, né, da vontade de Deus. Então nós vemos a definição
dessa definição que eu trouxe para os irmãos, né, é o dicionário de Chaplin, né, aliás, a enciclopédia de Chaplin, de 2004, página 424. Se os irmãos, eu não consegui trazer aqui para os irmãos com muita clareza o que eu estou lendo, os irmãos podem ir lá nessa fonte que eu estou informando e tirar lá qualquer dúvida que ainda possa ter ficado. Espero ter conseguido ajudar nessa definição da palavra profeta no Antigo e no Novo Testamento, né? Mas nós queremos agora, irmão, falar sobre o chamado profético de Samuel. Como foi que Deus chamou Samuel, né? Ou podemos dizer assim, em que tempo, em que momento da história de Israel, né, Deus ele chamou Samuel, né? Em seguida, nós queremos falar sobre o contexto, né, o pano de fundo dos acontecimentos espirituais no momento da chamada de Samuel. Isso é uma coisa muito importante que os professores e os alunos foquem nisso para tirar aqui ensinos importantes, né? Muito bem, nós temos também ainda, para falar ainda nesse segundo tópico do nosso esboço de meditação, né? Quando que o profeta, né, ou quando um servo de Deus, ele é reconhecido na sua chamada, pois Samuel ele foi reconhecido como profeta, o seu ministério, por toda a nação de Israel, né? Então, nesse primeiro tópico, nesse segundo tópico aqui da nossa meditação, são esses 3 pontos que vamos abordar, né? O tempo que ele foi chamado, a ocasião, o momento, né, que ele foi chamado, né? Em que contexto, né? O que estava acontecendo espiritualmente em Israel quando ele foi chamado, e também vamos falar um pouco sobre do reconhecimento, né? Se a nação, né, ela reconheceu realmente Samuel como profeta e como ele foi reconhecido, e também trazer esse reconhecimento para a igreja atual, passando pela igreja primitiva, né, trazendo nos dias de Cristo, após a sua morte, e também na igreja primitiva, o reconhecimento, né, o reconhecimento do chamado profético de um servo de Deus e também de uma serva de Deus, né? Graças a Deus por isso. Vamos entrar agora no nosso primeiro ponto do nosso esboço, que diz assim, né? Assim como o profeta Jeremias, né, foi chamado para exercer o ministério profético ainda muito jovem, né? Jeremias, a chamada de Jeremias teve 2 momentos, né? Primeiramente, Jeremias foi escolhido no ventre de sua mãe, né? E ele não tinha nem consciência disso, né? Mas depois dele adulto, o Senhor se revela e chama ele, completando aquilo que Deus já havia feito na vida dele, no ventre da mãe dele. Glória seja dado o nome de Jesus, irmão. Que coisa tremenda. Chega, arde o coração falar essas palavras, meus amados. Vamos ver isso, amados irmãos, aqui em Jeremias. Vamos ler o capítulo 1, o versículo 5 e 6, diz assim: antes que te formasse no ventre te conheci, e antes que saísse da madre te santifiquei, as nações te dei por profeta. Glória seja dado o nome de Jesus. Aí o versículo 6, Deus diz para ele: Jeremias, você ainda não era nem um humano completo, você era apenas um feto, mas eu já tinha escolhido você como meu servo, como profeta. Glória seja dado o nome de Jesus, né? O versículo 6 diz assim: então disse eu: ah, Senhor Deus, eis que não sei falar, porque ainda sou um menino. Glória seja dado o nome de Jesus. Então nós vemos aqui que a chamada de Jeremias, ele foi chamado ainda no ventre, e depois que ele se tornou adulto, o Senhor foi lá e declarou para ele o marco 0 da sua chamada. Que coisa tremenda, né? Muito bem, lendo esses 2 versículos, esclarecendo aqui como foi a chamada de Jeremias, assim, obviamente muito resumido, que eu não vou pregar, não vou ensinar sobre Jeremias, eu estou falando sobre o contexto, né,
Eu estou falando aqui sobre, aliás, em que tempo, né, Samuel foi chamado, né, por Deus, né? A convocação de Deus para a vida de Samuel, meus irmãos, ela aconteceu, né? Ela aconteceu em sua tenra idade, ou seja, quando ele era muito jovem, quando ele era muito novo, né? Vamos lá, 1 Samuel capítulo 3, versículo 4, assim: o Senhor chamou a Samuel e disse ele: eis-me aqui, né? Ou seja, ele estava ali pronto para servir ao Senhor. Louvado seja Deus, né? Por essa época, provavelmente Samuel já era um adolescente, mas o texto sagrado nada revela sobre a idade dele, por ocasião da visita divina. Ou seja, não existe uma data revelada no texto sagrado em que momento, quando o Deus falou com Samuel, qual era a sua idade precisa, irmãos. A palavra que é usada aqui, né, que ele era muito jovem, né, o termo hebraico, né, para dizer que ele era muito jovem, né, é uma palavra que é Naar. Essa palavra, irmão, ela é uma palavra que ela é empregada para um jovem desde recém-nascido até um jovem já adulto. Não tem como a gente definir o momento exato, né, irmãos? Muito bem. Dito estas palavras, né, nós queremos aqui trazer para os irmãos, né, que nós podemos assim trazer para os irmãos que Samuel, né, ele era muito jovem. E nós temos uma fonte extra-bíblica, né, que nós fazemos consultas, não é isso? Que traz essa afirmativa de que Samuel ele tinha provavelmente, olha, irmãos, o irmão Cláudio não está afirmando, dizendo que Samuel tinha 12 anos. Provavelmente ele tinha 12 anos, né? O escritor judeu Flávio Joséfo, em sua obra, né, disse que Samuel, por essa época, tinha 12 anos de idade, né? Nós pegamos essa afirmativa, né, de que Flávio Joséfo escreveu em sua obra, né, que Samuel tinha 12 anos de idade aproximadamente quando Deus falou com ele, né, no Dicionário de Teologia e Filosofia de Chaplin. Não é isso, meus amados? Muito bem. Era aos 12 anos que o menino israelita se tornava filho da lei. Isso ninguém pode negar. Nesse contexto agora, pegando a fala de Flávio Joséfo, de que Josué provavelmente ele tinha 12 anos de idade, no Novo Testamento aqui em Lucas capítulo 2, versículo 39 e 42, nós podemos perfeitamente compreender, né, o raciocínio de Flávio Joséfo, ainda que o texto sagrado, né, o texto canônico, não diga a idade de Samuel quando Deus falou com ele, né, mas aqui em Lucas, capítulo 2, e o versículo 39 diz assim: quando acabaram de cumprir tudo segundo a lei do Senhor, voltaram a Galiléia, para a sua cidade de Nazaré. O versículo 40, e o menino crescia e se fortalecia em espírito, cheio de sabedoria, e a graça de Deus estava sobre ele. Glória a Deus. Versículo 41, ora, todos os anos iam seus pais a Jerusalém, à festa da Páscoa. Versículo 42, e aqui fecha justamente o raciocínio de Flávio Joséfo, né, trazendo para a pessoa do Senhor Jesus Cristo, né? E tendo ele já 12 anos, subiram a Jerusalém, segundo o costume do dia da festa, né? Quando o israelita, amados, ele completava 12 anos de idade, ele subia da onde ele estava e ia para Jerusalém. Chegando em Jerusalém com 12 anos de idade, ele seguia um rito, que era ele ler o livro da lei pela primeira vez. Ele lia a Torá pela primeira vez e se tornava, né, um judeu adulto em relação às coisas espirituais, às coisas de Deus, né, as coisas religiosas, né? Inclusive é dito que se tornava filho da lei. Glória seja dado o nome de Jesus, né? Então,
por esse tempo, por esse momento na vida de Samuel. Ele era o quê? Um adolescente de aproximadamente 12 anos. Não sabemos se menos de 12 ou se mais de 12, mas nessa casa, mais ou menos de 12 anos, segundo dá a entender esse texto bíblico que lemos, e segundo a fala de Flávio José, que é um texto extra-bíblico, né? Fica, portanto, claro, no chamado de Samuel, que as escolhas de Deus para o serviço sagrado são baseados em sua soberania e não estão restritas a status, capacidade ou mesmo a idade. Irmãos, eu me alegro, porque a obra de Deus ela é feita conforme a soberania de Deus. É Ele quem capacita, é Ele quem chama, é Ele quem cuida. Ele chama a criança, o jovem, o ancião, Ele chama quem Ele quer, meus amados. Em Amós, veja isso, amados, em Amós capítulo 7, versículo 14, assim: e respondeu Amós dizendo a Amazias: eu não sou profeta, nem filho de profeta, glória a Deus, mas boiadeiro ou boieiro e cultivador de sicromos. Eu cuido do meu gado e preparo estrumo para a terra. Versículo 15: mas o Senhor me tirou de seguir o rebanho. E o Senhor me disse: vai e profetiza ao meu povo de Israel. Glória seja dado o nome de Jesus, né? Enquanto Isaías era um profeta do palácio, Amós era um profeta do campo. Enquanto Isaías sabia ler e escrever, Amós ele sabia profetizar. Louvado seja Deus. Deus faz assim, irmão, porque Ele é tremendo. Ele não depende de nossas limitações para operar. Ele opera da maneira que quer, quando Ele quer, usa quem Ele quer, porque Ele é grande, Ele é soberano, né? Aqui em Marcos capítulo 3 e o versículo 13 diz assim: e subiu ao monte e chamou para si os que ele quis e vieram. Louvado seja Deus. O Senhor Jesus Cristo, irmão, e quando ele subiu no monte, ele chamou quem ele quis para servir a ele. E assim é até hoje. Não existe grande, não existe poderoso, não existe, olha, irmão, não existe um homem pobre demais que Deus não possa usar. Não existe um homem tão analfabeto no mundo que ele não possa ser um vaso para Deus. Também não existe um homem com todas as formações do mundo que ele não possa ser usado por Deus. Xalamandamandá. Nós temos Pedro como um pescador, cuidando das redes do barco de peixe, mas nós temos Paulo, que antigamente era Saulo de Társio, criado aos pés de Gamaliel, um doutor da lei. No entanto, Pedro, um pescador, ia passando e a sua sombra passava por cima das pessoas e o Senhor ia curando. No entanto, o doutor da lei pegavam-se os lenços dele e ia colocando em cima das pessoas e Deus também ia fazendo milagre. O que interessa não é a grandeza nem a riqueza de um homem, mas o que ele é para Deus, a sua fidelidade, a sua sinceridade, o seu amor, a sua pureza, a sua dedicação, a sua verdade. Aquele homem que serve a Deus em espírito e em verdade, aquele que adora em espírito e em verdade, porque o Senhor, ele procura tais que assim o adore. Amós estava lá, irmãos, tomando conta dos bois, mas ele adorava a Deus em espírito e em verdade. O Senhor revelou a sua palavra para ele. Os filhos de Eli estavam ali comendo sacrifício de uma forma sacrilégia, estavam ali se prostituindo, mas no entanto tinha uma criança ali de aproximada 12 anos adorando ao Senhor em espírito e em verdade. E esta verdade, irmão, esta palavra é verdadeira para os dias de hoje. Louvado seja o nome de Jesus. Queremos agora, irmãos, meditar um pouco agora aqui no segundo ponto do nosso esboço. Louvado seja Deus, que é o contexto, o que estava acontecendo espiritualmente em Israel quando Deus falou com Samuel. Nós vimos em que tempo foi que Deus falou com Samuel.
Né? E agora vamos ver o que estava acontecendo, o contexto espiritual que levou Deus a romper o silêncio e falar com uma criança. Que coisa tremenda, né, meus amados? Coisa maravilhosa, né, meus queridos? Muito bem, né? Era um período, irmão, conturbado. Era um período de declínio espiritual. Israel, irmão, tinha perdido a liderança espiritual. Israel não tinha um líder espiritual que conduzisse e que apontasse o caminho para a nação. Nós vemos isso lendo Juízes, capítulo 21 e o versículo 25, que diz assim a palavra de Deus: naqueles dias não havia rei em Israel, porém cada um fazia o que parecia reto aos seus olhos. Louvado seja Deus. Então, a nação estava sem liderança espiritual. E o povo caminhava, cada um segundo o que queria fazer, né? O nosso comentário diz assim, além do texto, além do exemplo, aliás, negativo dos filhos do sacerdote Eli. Nós sabemos que o sacerdócio, ele era hereditário. Depois que o filho de um sacerdote ele completava 25 anos, ele poderia já começar a exercer o seu ministério. Mas esses jovens, Ofni e Finéias, filhos de Eli, que sucederiam ele no seu ministério, irmãos, esses homens, eles estavam desviados do seu ofício sacerdotal. Vamos ler isso aqui em 1 Samuel, capítulo 2. Versículo 22 e 24. A palavra ela é contundente, mas ela se faz necessária que cada professor leia esse texto bíblico em sua classe. Irmãos, vamos ler a Bíblia na classe, irmãos. Vamos abrir a Bíblia e ler os versículos na classe, porque o poder está na palavra. Louvado seja o nome de Jesus. E diz assim o versículo 17: era, pois, muito grande o pecado destes moços perante o Senhor, porquanto os homens desprezavam a oferta do Senhor. Versículo 22. Era, porém, Eli já muito velho e ouvia tudo quanto seus filhos faziam, e todo Israel, e de como se deitavam com as mulheres, e que em bandos se ajuntavam à porta da tenda da congregação. Que coisa gravíssima, né? Versículo 20. E disse-lhes: por que fazeis tais coisas? Isso era Eli falando com seus filhos, né? Pois ouço de todo este povo as vossos malefícios. Versículo 24. Não, filhos meus, porque não é boa esta fama que ouço. Fazei transgredir o povo do Senhor, né? Então, esse era o contexto, né, da situação dos líderes que estavam para liderar espiritualmente Israel, né? E, inclusive, em 1 Samuel, capítulo 3, versículo 1, diz assim: naqueles dias, a revelação de Deus era algo raríssimo, e a palavra do Senhor era de muita valia naqueles dias. Não havia visão manifesta. Esse era o contexto. O contexto espiritual é que o líder ali havia perdido a liderança do povo, havia perdido o respeito dos principais líderes das tribos de Israel. Os filhos dele haviam corrompido o sacerdócio e andava dando coices nos sacrifícios do Senhor, nas ofertas de manjares de Deus, nos sacrifícios agradáveis a Deus. Aqueles homens, eles pegavam com seus garfos ali a gordura, antes de queimar em cheiro suave, desprezando assim o sacrifício ao Senhor. Louvado seja Deus. Como se isso não bastasse, eles praticavam orgias. E isso, irmãos, foi um pecado muito grave. Louvado seja Deus, né? Então, no nosso comentário aqui diz assim: de modo que assim como suas reiteradas manifestações eram consideradas um sinal de favor e aprovação. Quando Deus falava, quando Deus revelava,
quando Deus derramava da sua graça, mostrava o seu poder, era um sinal de sua aprovação. Mas quando ele se calava, quando ele não operava, quando ele não falava, quando ele não revelava, quando ele não dava sonho, quando ele não dava visão, é porque ele estava, aleluia, louvado seja Deus, desagradado do povo de Israel. Louvado seja Deus. E depois de muito tempo, o Senhor ali em silêncio, sem falar mais nada com Israel, um sinal verdadeiro de desaprovação, de que o Senhor ele não estava satisfeito com o povo de Israel. E em meio a essa realidade, o Senhor se revela para um jovem, um adolescente de uma tenra idade, de um jovem que, segundo o Flávio Joséfo, tinha 12 anos de idade. Louvado seja o nome do Senhor. E quando o Senhor ele se revela para Samuel, 3 coisas acontecem. A primeira coisa que acontece é que Samuel, depois de muitos anos sem Deus falar, ele ouve a voz do Senhor. 1 Samuel 3:4. O Senhor chamou a Samuel e disse ele: eis-me aqui. Louvado seja Deus. A segunda coisa que aconteceu quando Deus falou com Samuel, a presença de Deus é revelada. Depois de muitos anos o Senhor calado, ele primeiramente falou com Samuel. E segundo, revelou a sua presença, né? Ele se revelou em uma teofonia para Samuel. Vamos ver isso em 1 Samuel 3:10. Então veio o Senhor e se pôs ali e chamou como das outras vezes. Glória a Deus, glória a Jesus. Samuel, Samuel. E disse Samuel: fala, porque o teu servo ouve. Glória seja dado o nome de Jesus. Aí, primeiramente, Deus falou. Segundo, Deus se revelou. E terceiro, Deus entregou a Samuel uma mensagem. E essa mensagem eu quero ler para os irmãos. E se os professores sentirem essa direção, essa necessidade pedagógica, também, irmão, mostre na Bíblia para os alunos a mensagem que Deus entregou a Samuel. Porque primeiro Deus falou com ele. Segundo, Deus se revelou em uma teofonia para ele. E terceiro, entregou uma mensagem para ele. Essa mensagem está em 1 Samuel, capítulo 3, versículo de 11 a 13. Vamos ler. Vamos ler primeiramente, irmãos, o versículo 10, que foi a revelação, né, que foi a revelação da presença do Senhor. Assim, então veio o Senhor e pôs-se ali. O Senhor ele se revelou em uma teofonia para Samuel. Ele pôs-se ali. Ele se fez presente aonde Samuel estava. Xalamanamaná. Glória seja dado o nome de Jesus, né? E entregou a mensagem para Samuel. E a mensagem foi: e disse o Senhor a Samuel: eis que vou fazer uma coisa em Israel, a qual tudo o que ouvi lhe tenirão amo os ouvidos. Versículo 12. Naquele mesmo dia suscitarei contra Eli tudo quanto tenho falado contra a sua casa. Começarei e acabarei. Versículo 13. Porque eu já lhe fiz saber que julgarei a sua casa para sempre pela iniquidade que ele também conhecia. Porque fazendo-se os seus filhos inexcusáveis, não os repreendeu. Louvado seja Deus. Essa foi a mensagem que o Senhor entregou para Samuel. O nosso comentário diz assim: o jovem profeta é levantado por Deus em tempos de crise, para mudar aquele ambiente hostil. Louvado seja o nome de Jesus. Então Samuel, ele chegou nesse contexto, onde Eli tinha perdido a visão, tinha perdido a liderança de Israel, não liderava mais a sua casa, os seus filhos se comportavam como queria, ele não tinha mais autoridade.
O Deus não se agradava mais do seu sacerdócio. E louvado seja então, o Senhor primeiro falou com Samuel, se fez presente diante de Samuel e entregou uma mensagem para Samuel, a qual ele entregou para Eli. Louvado seja Deus. O jovem profeta, irmão, é levantado por Deus em tempo de crise. Quando Israel estava em uma crise, e esta crise era uma crise espiritual. Louvado seja o nome de Jesus, para todo o sempre, né, meus amados? Muito bem. Nós queremos agora, irmão, trazer para os irmãos, né, o reconhecimento, né? Então, veio no tempo da sua muita pouca idade, né? O contexto era um contexto de crise espiritual e também tinha outras crises as quais eu não quis me aprofundar. Os irmãos, os mestres, os professores podem trazer outro contexto de crise, porque tem lá no texto contexto de várias crises nesse ambiente, né? Mas nós só quisemos trazer a crise espiritual. E tem aqui o reconhecimento da chamada, né? Todos reconheceram, louvado seja Deus, que Samuel, né, ele foi chamado como profeta em Israel. Nós vamos ver isso aqui no comentário que lemos, que esse comentário diz assim: desde Dan até Beceba. É a típica maneira de descrever a extensão e a plenitude da terra. Ou seja, né, esse termo, né, de dizer de Beceba, né, de Beceba, né, até de Dan a Beceba, queria se entender que era todo o Israel, né? Era uma forma até proverbial de dizer que era todo o território de Israel. Por quê? Porque de Dan até Beceba, né, é a típica maneira de descrever a extensão e plenitude da terra, né? Vejam bem, de Dan, né, Dan estava no extremo norte de Beceba, era o ponto mais ao sul. Tradicionalmente, Dan marcava a fronteira do extremo norte de Israel. Que coisa interessante essa geografia, né, irmão? Ao mesmo tempo que Beceba, né, assinalava o extremo sul. Então, Dan ficava no extremo norte e Beceba no extremo sul. Então, cortava o país de um lado a outro, né? Não é isso? Então, isto posto a expressão desde Dan até Beceba. Os irmãos entenderam agora? Todos quantos são chamados por Deus têm o atesto ou o atestado da escolha divina. Não é isso? Então, todos aqueles que recebem de Deus um dom, né? Um dom para realizar uma obra para Deus, Deus, Ele aprova, Ele testifica, Ele ajuda, Ele capacita, Ele vai abrindo as portas, Ele vai preparando tudo. E todos têm que olhar para aquela pessoa e ver que realmente Deus é na vida daquela pessoa, naquilo que Ele desenvolve. Louvado seja o nome de Jesus. Vamos ver aqui Êxodo, capítulo 3 e o versículo 12. Um homem que foi expulso de um império e ele foi para um deserto e chegou lá, conheceu um pastor de ovelha que e era sacerdote e que tinha muitas filhas, e aquele homem, ele casou-se com uma das filhas daquele homem, e ali ele começou a construir a família dele, e ele ficou sendo ali pastor de ovelhas. Mas quando Deus chama o homem, irmão, a coisa muda. Eu estou falando de Moisés, meus amados e queridos irmãos. Êxodo capítulo 3, versículo 12. E disse: certamente eu serei contigo, e isto te será por sinal de que eu te enviei. Quando houveres tirado este povo do Egito, servireis a Deus neste monte. Xalamanás. Que coisa maravilhosa. E isso aconteceu. Teve que o mar se abrir, teve que vir as pragas, teve que vir as batalhas, teve que vir as murmurações, teve que vir as lutas, mas a palavra se cumpriu. O povo serviu ao Senhor naquele monte. Glória seja dado o nome de Jesus. Em Marcos, capítulo 16, versículo 20. E ele, tendo partido, pregaram por todas as partes, cooperando com eles o Senhor e confirmando a palavra com os sinais que se seguiram.
Louvado seja Deus. Isso aconteceu também com os discípulos. Eles saíram pregando, eles saíram proclamando a palavra, e o Senhor saiu cooperando como? Curando, ressuscitando, expulsando os demônios, e todos tinham que reconhecer de que os discípulos realmente eram profetas de Deus, de que eles eram ministros de Deus, que ministravam a profecia do Senhor e que tinham autoridade na palavra. Que coisa maravilhosa, né, irmãos? Nós podemos ver aqui em Atos, capítulo 5, versículo 12, e muitos sinais e prodígios eram feitos entre o povo pelas mãos dos apóstolos, e estavam todos unanimemente no alpendre de Salomão. Em Atos capítulo 14 e o versículo 3, e detiveram-se, pois, muito tempo falando ousadamente acerca do Senhor, o qual dava testemunho à palavra da sua graça, permitindo que por suas mãos se fizessem sinais e prodígios. Louvado seja o nome de Jesus. Que coisa maravilhosa, irmãos. O Senhor, Ele foi, irmão, confirmando todas as palavras de Samuel. O Senhor foi confirmando todas as palavras de Moisés. O Senhor foi confirmando todas as palavras dos profetas. O Senhor confirma até hoje todas as palavras ministradas em verdade pelos seus servos, ministro do Evangelho e também dos seus profetas. Louvado seja Deus. Hebreus capítulo 2, versículo 4, testificando também Deus com eles por sinais. Essa aí é a testificação de Deus. Ele opera sinais na igreja. A gente prega a palavra da profecia, as pessoas aceitam Jesus, está aí o sinal da salvação. A gente prega a palavra da profecia, as pessoas são batizadas com o Espírito Santo, aí está o sinal da profecia cumprido. A gente prega, o Senhor cura os enfermos, ali está o sinal da profecia se cumprindo. Aqui em Hebreus capítulo 2, versículo 4, testificando também Deus com eles, por sinais e milagres, várias maravilhas e dons, o Espírito Santo distribuindo por sua vontade. Glória seja dado o nome de Jesus. Que coisa maravilhosa, né, irmão? Nossa alma se alegra, irmão. Terminando já o segundo tópico da nossa meditação, nós queremos trazer os irmãos agora para o terceiro ponto da nossa meditação, né? Para a gente entender, né, o que era ser profeta no Antigo Testamento e o que era ser profeta no Novo Testamento e o que é ser profeta agora, no atual. Porque isso são os objetivos da lição que nós estamos trazendo, irmão. Não estamos saindo nada de cumprir os objetivos da lição, né? O que muda? Qual é a mudança que tem entre ser um profeta no Antigo Testamento, ser um profeta no Novo Testamento e ser um profeta hoje, no nosso dia? Louvado seja o nome de Jesus. Nós vamos desacelerar, porque estamos sentindo aqui, irmão, a graça de Deus. A vontade aqui é de falar em línguas estranhas. A vontade aqui é de dar glória a Deus. Mas nós queremos nos controlar, irmão, porque nós queremos ir aqui bem devagar, para que pela graça de Deus o Espírito Santo nos ajude a levar aqui agora essa palavra com a maestria da vontade de Deus. Porque esse tema, ele é muito maravilhoso, mas nós sabemos que temos irmãos que são usados em profecias, e nós não queremos assim atacar as pessoas, mas também não podemos fugir da verdade da palavra. E nós pedimos que os irmãos que estão assistindo esse vídeo, quando chega aqui nesse momento, né, preste bem atenção, e também, se ficar com alguma dúvida, ore a Deus, leia a lição, leia os textos bíblicos. Esse esboço eu vou postar ele abaixo do vídeo no meu Face, para que vocês possam ler, inclusive as fontes aonde está os ensinos, que é para que os irmãos não fiquem com dúvida. Ninguém coma aqui comida fria, requentada, para depois estar passando mal, mas que se alimente com um pão verdadeiro, na simplicidade da palavra de Deus. Amém, meus queridos. Vejam bem,
No nosso comentário que lemos, diz assim: os profetas foram homens que Deus suscitou durante os tempos sombrios da história de Israel. Vamos ler como eram esses tempos sombrios. Vamos embasar biblicamente, né, irmão? 2 Reis, capítulo 17, versículo 13. E o Senhor advertiu a Israel e a Judá pelo ministério de todos os profetas e de todos os videntes, dizendo: convertei-vos dos vossos maus caminhos e guardai os meus mandamentos e os meus estatutos, conforme toda a lei que ordenei e a vossos pais e que eu vos enviei pelo ministério do meus servos, os profetas. Glória a Deus. Continuando lendo o nosso comentário, irmão, no Antigo Testamento, este ofício era do âmbito nacional, quando Deus levantava um profeta, conferindo-lhe a missão de falar em seu nome para toda a nação e até para os povos estranhos. Louvado seja Deus. Essa fala que eu acabei de falar agora é do nosso pastor Helenay Renovato, em uma de suas obras, né, Dons Espirituais e Ministeriais, publicado pela CPAD no ano de 2014, na página 84. Meus queridos e estimados mestres, podem ler lá. Na teologia, o período do surgimento dos profetas é nomeado de profetismo, aludindo ao movimento que surgindo do século 18 a.C. Em Israel tinha por objetivo restaurar o monoteísmo hebreu, combater a idolatria, denunciar injustiças sociais, proclamar o dia do Senhor, reacender a esperança messiânica num povo que já não podia esperar contra a esperança, né, irmão? Esse aí era a função, né? Era o objetivo que Deus chamava os profetas, né? Tendo sido iniciado por Amós, foi encerrado por Malaquias. João Batista também é visto como o último representante deste movimento, né? Vamos ler isso, né, amados? Mateus capítulo 11, versículo 13. Porque todos os profetas e a lei profetizaram até João. Então, de João, né, para frente, esse ministério, né, dessa ordem profética encerrou, né? Por que nós dizemos isso? Nós sabemos que Abraão profetizou, irmãos. Nós sabemos que Noé profetizou. Nós sabemos, irmão, perfeitamente que Isaac profetizou, que Jacó profetizou, que Moisés profetizou, que Miriam profetizou. Nós sabemos que tiveram vários profetas, só que essas profecias, elas eram manifestas de forma isoladamente para um momento específico. Mas no contexto que trouxemos aqui, essa ordem profética, ela foi criada lá em Siló, uma escola de profeta, ali através do sacerdote, juiz e profeta Samuel, a qual depois Elias, o próprio profeta Elias, também tinha uma escola de profeta. O que é que esses profetas aprendiam naquela escola? Eles aprendiam a lei, eles aprendiam o costume, eles aprendiam como servir a Deus, eles aprendiam como reverenciar a Deus, eles aprendiam como proclamar a mensagem a Deus. Qualquer pessoa que sentia uma vocação como profeta, porque o sacerdote não tinha que ser levita, mas profeta não. Profeta era aquele que sentia a vocação. Então ele entrava na escola de profeta de Samuel. Mas quando ele terminasse o curso, irmãos, ele não recebia um diploma de profeta. Não, irmão. Ele poderia até receber um certificado, digamos assim, de profeta, mas ele ainda não era profeta até Deus não revelar a sua palavra. Um profeta era para ser reconhecido, como nós falamos em cima, que foi o reconhecimento anteriormente de Samuel, né, todos os outros profetas e dos apóstolos e da igreja atual. É preciso que Deus haja por meio desta pessoa para que ela seja tida como profeta.
Então, se Deus falasse com aquele profeta e a palavra que Deus entregou a ele se cumprisse, então ele era acreditado como profeta e recebido como profeta por toda a nação. Louvado seja o nome de Jesus, né? E, inclusive, eu quero trazer aqui uma alusão ao nosso nobre e estimado presbítero Biran, que é o nosso professor da classe dos professores. Ele trouxe uma alusão a este assunto, né? Muito bem. Tendo sido indicado por Amós, foi encerrado por Malaquias. João Batista também é visto como o último representante deste movimento, né? Como eu já li e já falei anteriormente. Os irmãos vão encontrar, né, essa fonte trazendo essa orientação pastoral, essa orientação teológica para nós, na obra do nosso querido pastor Claudionor de Andrade, né, do Dicionário Teológico, publicado pela CPAD no ano de 2006, na página 305. Amém, meus queridos? Os irmãos podem conferir aí essa instrução dada pelo servo do Senhor, né? O profeta no Antigo Testamento era um homem que, além de transmitir a mensagem de Deus, tinha outras atribuições. Então, eu coloquei aqui, irmão, 3 atribuições do profeta. A primeira atribuição era ungir reis. A segunda atribuição era aconselhar os reis. E a terceira atribuição era ser consultado pelo povo. E tinha ainda uma outra que eu não botei aqui, mas eu vou citar, que era ungir profetas também. O profeta que recebia uma revelação, ou recebia a palavra de Deus, como foi o caso de Samuel, que Deus falou com ele e se revelou de uma forma teofônica para ele, não é isso? Então ele tinha a autoridade também de consagrar profetas. Eu vou dar um exemplo aos irmãos aqui. Elias consagrou Eliseu como profeta em seu lugar, não é isso? Vamos se aprofundar aqui aos poucos, né? Vamos lá. Primeira atribuição, né? A primeira atribuição que eu coloquei aqui foi que o profeta elogia reis. Vamos ver isso. 1 Samuel 9,16. Está escrito assim: amanhã, a estas horas, te enviarei um homem da terra de Benjamim, o qual ungirás por capitão sobre o meu povo de Israel. E ele livrará o meu povo da mão dos filisteus, porque tenho olhado para o meu povo, porque o seu clamor chegou a mim. Essa palavra, né, Deus falou com Samuel quando enviou ele para ungir a Saul como rei, né, isso de Israel. Mas vamos ver agora 1 Samuel, capítulo 16. Perdão, irmãos, a leitura que eu fiz foi 1 Samuel, capítulo 9, versículo 16. Amém, irmão? Corrigindo. E a segunda leitura que eu vou fazer agora é 1 Samuel 16, 12 e 13, né? Então mandou chamá-lo e fê-lo entrar, e era ruivo e formoso de semblante e de boa presença. E disse o Senhor: levanta-te e unge-o, porque é este mesmo. Versículo 13. Então Samuel tomou o chifre de azeite e ungiu no meio de seus irmãos. E desde aquele dia em diante, o Espírito do Senhor se apoderou de Davi. Então Samuel se levantou e voltou a Ramá. Louvado seja o nome de Jesus. Então, veja aí o profeta Samuel ungindo 2 reis. Vamos se aprofundar um pouco mais nessa questão desse ofício do profeta ungir reis, né? Elias também ungiu reis, irmão. Interessante, irmão, é que Elias ungiu rei em Israel, irmão, porque era normal o profeta ungir rei em Judá, mas Elias ungiu para Israel, irmão. Isso é interessante, né? Olha, 1 Reis, capítulo 19 e o versículo 16, diz assim: também Ageu, filho de Nissim, ungirá rei de Israel. Veja aí, que coisa tremenda essa palavra, irmão, né? Historicamente, Israel tem um rei ungido por um profeta verdadeiro de Deus, irmão. Louvado seja o nome de Jesus, né? Também Eliseu, filho de Asaf,
de Safate, de Abel Meolá, ungirás profeta em teu lugar, né? Enquanto que Samuel ungiu 2 reis, Saul e Davi, Elias ungiu Geu, né? Ungiu Geu nesse versículo aqui, e ungiu Eliseu no lugar dele. Louvado seja o nome de Jesus, né? Muito bem. Segunda atribuição, né, era aconselhar os reis, né? E eu quero trazer aqui um aconselhamento, irmãos, que é bem interessante esse aconselhamento, né? Que era o aconselhamento que Eliseu, né, ele aconselhava o rei de Israel, né, irmão? E o rei da Síria ficava revoltado porque ele falava na sua cama de dormir, né? E Deus revelava para o profeta. E ele achava que tinha um espião no seu exército. Mas não era. Era Deus que revelava, né? Que coisa maravilhosa. Vamos ver aqui. Deixa eu ver aqui. Segundo Reis, capítulo 6. E eu quero ler o versículo 12. Que diz assim: e disse os servos, não, ó rei meu senhor, mas o profeta Eliseu, que está em Jerusalém, faz saber ao rei de Israel as palavras que tu falas no teu quarto de dormir. Tá vendo aí, meus amados, né? Então nós vemos aqui que ele aconselhava, né, aos reis, né? Ele aconselhava aos reis. Nós vemos que Elias também aconselhou os reis, aconselhou a Geu, aconselhou a outros reis, né? Muito bem. Prosseguindo, para a gente já ir fechando aqui esse primeiro ponto aqui da nossa meditação, né? É que os profetas também, eles eram consultados pelo povo, né? O povo também ia até os profetas para ser consultado. Vamos ver isso em Jeremias. De outra atribuição era essa. Jeremias, vamos ver, Jeremias capítulo 37, versículo 7. Assim diz o Senhor Deus de Israel: assim direis ao rei de Judá, que vos enviou a mim, para me consultar. Eis que o exército de Faraó, que saiu em vosso socorro, voltará para a sua terra no Egito, né? Aqui fala daquele tempo, né, do desespero de Israel, né, de Jerusalém, quando Jerusalém já estava a ponto de cair na mão de Nabucodonosor, né? E o rei mandou um mensageiro a Jeremias para saber o que Deus ia dizer para ele, e esta foi a palavra, né? Então esta foi a consulta do rei de Judá, né? Muito bem. Os oráculos de Deus, né, os oráculos dos santos profetas, né, que estão no cânon sagrado, não estão à mercê do julgamento humano, né? No comentário aqui nós escrevemos isso, de que as palavras de Deus, oráculos são as palavras de Deus, irmão. As palavras de Deus, irmão, elas são sagradas, elas são santas. Vamos ver o que disse o apóstolo Pedro, né, em 1 Pedro 1:21. Ele diz assim: porque a profecia nunca foi produzida por vontade de homem algum, mas os homens santos de Deus falaram inspirado pelo Espírito Santo. Glória a Deus. Que coisa maravilhosa, né, irmãos? Muito bem. Nós vemos agora também, irmão, vamos falar, agora encerramos aqui, né, essa apresentação do profeta no Antigo Testamento. Agora, o profeta no Novo Testamento tem duas situações para que nós meditamos com muito cuidado e muita cautela, né? Inclusive, os mestres, os professores, né, até mesmo os alunos, devem meditar com muito cuidado nessa palavra que nós vamos trazer agora. Nessa explicação devemos ter o maior cuidado com o misticismo, né? E com o espiritualizar as coisas, para que possamos explicar com clareza teológica o sentido do que a Bíblia traz para nós, né? Porque no Novo Testamento tem o ministério profético e tem o dom de profecia. E nós vamos trazer esse ensino de uma forma homogênea, né? O que não existe é ofício, né? Aquela
função de profeta, né? Porque existe o dom de profecia e existe o ministério. Mas nós vamos entender agora o que é ministério profético. Não é isso? Muito bem, né? O que é ministério profético, né? Vamos começar agora aqui bem devagar, para que o Espírito Santo vá nos dando graça, fazendo-nos lembrar o que nós lemos, para que o Senhor vá edificando a sua igreja e alimentando o seu povo, né? Muito bem. A Bíblia de Estudo Pentecostal, irmãos, publicado pela CPAD no ano de 2012, na página 1814, ela diz o seguinte: os profetas eram homens que falavam sob o impulso direto do Espírito Santo e cuja motivação e interesse principais eram a vida espiritual e pureza da igreja. Sob o novo concerto, foram levantados pelo Espírito e revestidos pelo seu poder para trazerem uma mensagem, né, da parte de Deus ao seu povo. Portanto, os profetas são ministros, pregadores, cuja pregação pode ser uma mensagem de edificação, exortação e consolação. Vamos ver isso à luz da Bíblia. 1 Coríntios, capítulo 14, versículo 3. Mas o que profetiza, fala aos homens para edificação, exortação e consolação. Amém, meus queridos irmãos? Então, isso aí é a função do profeta, né? Na igreja primitiva, irmão, aqui no nosso esboço, né, em Antioquia havia homens que exerciam esse ministério, né, irmão? Em Antioquia tinha esses homens que existia esse ministério profético. Esse ministério profético, ele é diferente de dom de profecia. Eu não estou falando de dom de profecia neste momento. Neste momento eu estou falando do ministério profético, né? Na igreja em Antioquia tinha esses homens que tinham esse dom de profecia. Aliás, esse ministério profético. Vamos ver quem são esses homens, né? Em Atos, capítulo 13, versículo 1. Confira. E na igreja que estava em Antioquia, havia alguns profetas e doutores, a saber, primeiro profeta e doutor, ou seja, ele era doutor e ministrava a profecia, ministrava a palavra, ensinava a Bíblia. Os irmãos estão entendendo agora? Primeiro, Barnabé, ele tinha um ministério profético, ele ministrava a palavra de Deus, ou seja, a Bíblia. Simeão, chamado Nigé, Lúcio, Cirineu e Manaém, que foram criados com Herodes, o tetrarca, e Saulo. Então Saulo, Barnabé, Lúcio, Cirineu, Manaém, né? Esses homens, eles eram doutores da lei e eles tinham o ministério profético. Ou seja, eles liam a Bíblia e interpretavam a Bíblia pelo dom do Espírito Santo. Então, no momento que o Espírito Santo ia revelando a sua palavra para eles estavam exercendo o ministério profético. Por exemplo, nossos pastores no culto de doutrina, eles exercem o ministério profético, eles ensinam a profecia, eles ensinam a palavra de Deus para nós. Louvado seja Deus, interpretando a palavra para nós pelo Espírito Santo. Os irmãos entenderam isso agora? Muito bem. Temos o profeta consolando, fortalecendo e aconselhando. Ou seja, o profeta consolando, não com as suas palavras, meus amados, mas com as Santas Escrituras, consolando com a Bíblia, fortalecendo com a Bíblia, aconselhando com a Bíblia, e não da sua própria cabeça, não dos seus próprios valores, porque a Bíblia é o único manual de regra e fé e prática para nós, meus amados.
Então, o ministério profético, ele existe no ensino, na doutrina, na interpretação da palavra. Louvado seja isso pelo Espírito Santo de Deus. Louvado seja o nome de Jesus, né? É certo também que o título de profeta poderia ser usado para designar o ministério de alguns obreiros em virtude da sua natureza sobrenatural. Nosso comentário diz aqui: pela abundância de inspiração com que proclama os oráculos de Deus. Esses homens piedosos, esses obreiros de oração, esses obreiros com a vida santificadas, eles recebem o dom do Espírito Santo, o dom de profecia. Então, eles não têm ministério profético. Eles têm dom de profecia, que vem esporadicamente quando o Espírito Santo revela algo específico para eles. Glória seja dado o nome de Jesus. Vamos ler para fechar mais uma vez esse texto do nosso esboço, né? É certo também que o título de profeta poderia ser usado para designar o ministério de alguns obreiros em virtude da sua natureza sobrenatural, pela abundância da inspiração com que proclamam os oráculos de Deus, né? Essa palavra, irmão, quem trouxe para nós foi o pastor Ezequias Soares, na sua obra Ministério Profético na Bíblia, publicado pela CPAD em 2013, página 33 e 34. Louvado seja Deus, e que o Senhor continue abençoando o ministério do seu servo por este ensino. Eis que algumas características do ministério profético no Novo Testamento. Vamos ver, irmão, a característica, isso é muito importante, do ministério profético. Não estou falando do dom mais uma vez, mas do ministério. Existe o dom de profecia e o ministério de profecia. Louvado seja Deus. Proclamava, interpretava, cheio do Espírito Santo, a palavra de Deus por chamada divina. Então, a primeira característica, né, do ministério é que proclamava, interpretava, né, cheio do Espírito Santo de Deus, por chamada divina. Deus chamava esses homens para que eles proclamassem, interpretassem a sua palavra, não é isso? Vamos conferir em 1 Coríntios 12 e 10. E a outro a operação de maravilhas, e a outro a profecia, e a outro o dom de discernir os espíritos, e a outro a variedade de línguas, e a outro a interpretação de línguas. Louvado seja. Então, veja que o Espírito Santo, ele dá os dons a cada um. Louvado seja Deus, né? Então, esses homens que são capacitados por Deus e pelo Espírito Santo, eles ministram, né, o ministério profético. Segunda característica, exercia o dom de profecia. Ele não era apenas ministério profético, ele também exercia o dom de profecia, né? E terceiro, às vezes prediz o futuro. Isso me chama atenção, muita atenção, porque mesmo um servo de Deus, que ele tenha o ministério profético, ele pode receber o dom de profetizar. A partir do momento em que ele está ensinando, ministrando a profecia, né, e também interpretando a profecia, o Espírito Santo passa agora a revelar para ele com clareza a vontade de Deus. Vamos ver o que aconteceu com Ágabo, né? Atos capítulo 11, versículo 28. Ágabo, e levantando-se um deles, ou seja, um desses homens que tinha o dom de profecia, né, por nome Ágabo, dava a entender pelo Espírito que havia uma grande fome em todo o mundo. E isso aconteceu no tempo de Cláudio César. Essa visão, esse entendimento, essa revelação que Ágabo teve, ela se cumpriu. Louvado seja o nome de Jesus, né? Muito bem, concluímos aqui esse terceiro esboço da nossa lição, do nosso comentário, e chegamos agora já aqui ao final. Para concluir agora este vídeo, nós queremos trazer a diferença entre
entre ministério profético e dom de profecia. Vamos falar primeiro sobre ministério. O ministério profético, a diferença é que ele é permanente. Pronto. Não tem que estar... Não. Aquele que ensina, recebe de Deus, o ministério profético, não é aquele que sai profetizando, Deus falou comigo assim. Não, não é isso. Aquele que recebe o ministério profético, ele recebe esse dom permanentemente, que é o dom de ministrar o ensino interpretando a palavra. Xalamanás. Glória a Deus. E esse ministério, ele é permanente, ele nunca mais vai se acabar. Louvado seja o nome de Jesus. A palavra ministro, né? Ministro, não é isso? Em primeiro, ela significa um servo de Deus que ocupa um ministério. Louvado seja Deus. Um servo de Deus que ocupa um ministério. E no caso da profecia, esse ministério é de ministrar a palavra, ministrar o ensino. Quando abrimos a Bíblia e começamos a pregar a palavra, estamos o quê? Permanentemente ministrando, ensinando, servindo a igreja, o ministério profético. Pronto, encerrou aqui, não é isso, irmão? E para a conclusão desse ponto, né, os profetas, né, constituíam o ministério da palavra de Deus, impulsionado por inspiração profética. Por meio dessa inspiração, esse ministério é acompanhado de edificação, exortação, consolação, que são evidência da operação do verdadeiro espírito do profeta. O profeta, o homem de Deus, que tem o ministério profeta, ele não promove fuxicada na igreja, ele não promove disse-me-disse, ele não promove facção, ele não provoca divisão, ele não vai para as portas das cozinhas das pessoas ouvir o que as pessoas estão falando para pegar o microfone e pregar na igreja. Não, meus irmãos. Ele não vai dormir de barriga cheia para ter sonho e falar também. Não. Mas o ministério profético, entendeu? É para pregar a palavra de Deus. Abra sua Bíblia, leia sua Bíblia, para que o Espírito Santo possa lhe usar como um profeta no ensino da palavra. Veja bem, né? O profeta, o ministério profético é para edificação. É para a igreja ir e sair do culto. Meu Deus, que palavra maravilhosa. Jesus, eu precisava dessa correção. Eu precisava desse conserto. Eu precisava, Senhor, dessa palavra. E vim para casa chorando. E chegar em casa, dobrar os joelhos e dizer muito obrigado, meu Deus, por tudo que o Senhor falou hoje. Esse é o ministério profético, meus amados. Ministério profético, irmão, não é caixa de promessa. Profeta não é para estar prometendo nada a ninguém. Louvado seja Deus. Porque nós não temos nada para dar a ninguém. Quem tem é Deus. Aleluia. Não podemos prometer as coisas de Deus para as pessoas, porque Deus é quem dá, é dele. Louvado seja Deus. Edificação. E outra, exortação. Consolação. Quando a gente vê um homem de Deus edificando, exortando e consolando, essa é a evidência da operação do verdadeiro espírito de profecia. Xalamanás. Tem que se controlar, irmão, porque o Espírito Santo me enche. Louvado seja Deus. 1 Coríntios, capítulo 14, versículo 3. Mas o que profetiza? Fala aos homens, para edificação, exortação e consolação. Outra coisa, irmão, muito séria que eu vou falar agora aqui. Alguém, quando ouvir essa palavra, pode até me questionar, né? Observamos assim que o simples uso do dom de profecia não faz de ninguém um profeta, pois profeta é um ministro da palavra. Não é porque você entregou uma mensagem e Deus lhe usou que você é um profeta. Um profeta é um ministro da palavra de Deus. Quem traz essa elucidação para nós é o pastor Eurico Bergstein, em sua Teologia Sistemática, publicado pela CPAD de 2007, a página 115 e 116. Os irmãos que quiserem um aprofundamento bíblico nesse ponto, leiam Atos, capítulo 21, versículo 9 e 10. O nosso vídeo está muito estendido e nós já estamos fazendo a conclusão aqui
dessa palavra, né? Agora, o dom de profecia é temporário. Você pode profetizar hoje e passar 5 anos sem profetizar. Você pode profetizar hoje, na segunda, e só profetizar daqui a 10 dias. Você vai profetizar conforme a necessidade da igreja, conforme o Espírito Santo de Deus quiser lhe usar. Vamos lá. Profecia é uma mensagem de Deus dada à pessoa a quem o Espírito manifesta este dom. Tal pessoa deve transmiti-la exatamente como recebeu. Não pode adulterar o sonho, não pode adulterar a visão e não pode adulterar a revelação, nem aumentando e nem diminuindo. Jeremias 23 e 28. O profeta que tem um sonho, conte o sonho. E aquele que tem a minha palavra, fale a minha palavra com verdade. Nada mais do que isso. Louvado seja Deus. O dom de profecia usado com muita responsabilidade e seriedade. Louvado seja Deus. Né? O nosso comentário assim, a atitude de quem profetiza deve ser a palavra que Deus puser na sua boca. Número 22 e 38, parte B. Os irmãos podem conferir lá. A mensagem recebida por inspiração do Espírito Santo não é transmitida mecanicamente, mas fiel, consciente. 1 Coríntios 14, 32. E os espíritos dos profetas estão sujeitos aos profetas. Não é porque uma pessoa foi cheia do Espírito Santo para profetizar que ela vai ficar louca ou em transe ou sem saber o que está fazendo, ou possuída pelo Espírito Santo. Não, irmão. Ele tem plena consciência e lucidez do que está fazendo. Xalamanamanas. Glória seja ao nome de Jesus. Se fosse interessante essa palavra aqui, irmão, no momento em que a profecia é transmitida, prestem bem atenção para não me interpretarem mal aqui agora. No momento em que a profecia está sendo transmitida, não é Deus quem está falando, mas é o homem. É o homem quem está transmitindo o que de Deus está recebendo, meus amados. 1 Coríntios, capítulo 14, versículo 29. Os irmãos podem conferir lá. Porque se fosse o próprio Deus falando, não haveria necessidade de se julgar a mensagem como a palavra nos orienta que façamos. Tem cabimento Deus está falando e eu olhar para a Bíblia se Deus está falando a verdade? Não, irmão. É o homem falando aquilo que Deus mandou ele falar. Ele está transmitindo a mensagem que Deus entregou para ele. Por esta razão, pelo vaso ser de barro e ser frágil e falho, precisamos consultar a Bíblia se aquilo procede daquela mesma maneira mesmo. Vamos ver, 1 Tessalonicenses, capítulo 5, versículo 21. Examinai tudo, retendo bem. Louvado seja o nome de Jesus. E aqui nós chegamos à conclusão desta nossa meditação da palavra de Deus. Espero que esta palavra seja de edificação, de consolação e de despertamento para todos que têm o compromisso de ensinar a palavra de Deus com seriedade, né? Concluo dizendo o seguinte, que cada um de nós, né, possa guardar a chamada de Deus em nossas vidas e ficar atento entre o que é dom de profecia e o que é ministério profético. Louvado seja Deus. Que o Senhor Jesus lhe abençoe e que lhe dê uma boa aula no próximo domingo. Vamos orar. Soberano Deus, eterno e maravilhoso Pai, em cuja presença estamos, Senhor. Neste momento terminamos esta meditação na Tua palavra, Senhor. E queremos Te pedir uma bênção, Pai, para todos os Teus servos, Senhor, que vão ministrar esse ensino na próxima lição, Senhor. Na próxima aula, no próximo domingo, Senhor. Abençoa toda a Tua casa, Senhor. Todos os Teus filhos. E que haja, Senhor, consolação, aconselhamento, exortação na Tua palavra. E que os Teus filhos no próximo domingo saiam edificados com este ensino, para a honra, para a glória, para louvor e exaltação do Teu nome. Em nome de Jesus, Te louvamos e Te agradecemos. Amém. E a paz do Senhor para todos. E você que não é crente, uma boa noite e que o Senhor continue te abençoando. Se o Senhor Jesus Cristo não voltar, se Ele não voltar,
Na próxima semana estaremos aqui mais uma vez trazendo a santa palavra de Deus. A paz do Senhor para todos, em nome de Jesus. Amém.